todos, né? Hoje nós vamos partilhar na nossa escola de formação missionária sobre o tema A Graça Fundante Originária do Carisma. A gente vai fazer apenas uma introdução hoje, que depois tem um aprofundamento sobre cada um dos 7 elementos da graça fundante originária do carisma. Então, a igreja diz, a teologia dos carismas diz, que todo carisma, quando ele realmente é um carisma, né? Quando ele traz a autenticidade de um carisma, a originalidade de um carisma da igreja, quando existe um encontro com o mistério cristológico desse carisma. Então, quando uma pessoa ou algumas pessoas, elas têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, a partir de um mistério da sua vida. E naquele momento que essa pessoa ou essas pessoas, elas têm um encontro com Cristo a partir desse mistério da vida de Cristo, é que ali nasce um carisma. Não que todo encontro com o mistério nasça um carisma, mas todo carisma nasce a partir de um encontro com o mistério da vida de Cristo. Cristo se revela para aquela ou para aquelas pessoas a partir de um mistério da sua vida. Ele manifesta o seu amor, a sua graça, a sua presença. E aí é claro que nesse mistério fica como uma coisa intrínseca desse carisma, dessa vocação, da natureza, da identidade, da espiritualidade, esse mistério, que a igreja chama de mistério cristológico. E o lumen, o carisma lumen, foi exatamente assim. Muitas outras vocações, elas também nasceram, às vezes, dentro de uma estrutura ou de uma instituição que até mesmo já existia. Porque o lumen, enquanto instituição, ele começa como um grupo de jovens em 89. Mas o encontro com esse mistério, onde aquele grupo de jovens, ele se torna uma vocação, um carisma, uma comunidade, se dá exatamente a partir desse encontro pessoal com o mistério da vida de Cristo, que no nosso caso, vocês todos sabem muito bem, é o Emmanuel, Deus conosco. E ali, naquele momento, que é a graça fundante originária do carisma, naquela experiência originária, naquela experiência fundante, nós podemos encontrar toda a natureza do carisma e da vocação. Por isso que parece uma riqueza inesgotável. Quanto mais nós mergulhamos, mais nós descobrimos. E é exatamente isso que a igreja fala de um carisma, que é algo tão profundo, que você nunca consegue descobrir e entendê-lo ao todo, em plenitude. Todos os dias ele vai se revelando, todos os dias ele vai se manifestando. Portanto, ali, na graça fundante originária, ali estão as fontes de espiritualidade do carisma. É onde nós nos alimentamos, é onde nós bebemos da vocação, é onde nós somos saciados, é onde está a nossa espiritualidade. Ali está também a missão daquele carisma. Para que aquele carisma foi criado? Por que Deus criou aquele carisma? Ali está a identidade, ali está a forma de ser, ali está a natureza. Então a gente consegue encontrar tudo. É incrível a riqueza disso. E a gente tem, inclusive, percebido, e tem utilizado isso, até em momentos de discernimento. Então você precisa fazer um discernimento na comunidade. O que a graça fundante originária nos mostra? Como nós somos. Então a gente sempre volta para a essência. E isso é extraordinário porque, embora as novas comunidades sejam um novo na igreja, não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. Então a igreja ainda está também descobrindo. O Código do Direito Canônico fala pouco sobre as novas comunidades, porque é algo tão novo que ainda está sendo descoberto, ainda está sendo aprofundado, ainda está sendo discernido. Mas tem uma coisa que os bispos, que todos os bispos, eles têm um entendimento, eles têm uma clareza muito grande.
O bispo, na sua missão de pastorear aquela diocese, quando se trata de pastorear uma nova comunidade, ele sempre se preocupa em aquela comunidade não esquecer a essência dela, não esquecer a primeira experiência, que é exatamente onde está a graça fundante originária do carisma. Preservar, zelar por aquilo, voltar à origem, voltar ao primeiro amor, voltar à graça originária e atualizar isso e viver com fidelidade aquela essência. Ali é onde nós encontramos sempre o reinflamar, sempre a potência daquilo que Deus criou, dessa obra que Deus criou. Quando, por exemplo, a gente pensa, por exemplo, a evangelização da sociedade, que é um dos 7 elementos, né? Que esses dias uma pessoa de uma comunidade irmã, ela viu a divulgação da evangelização Ser Feliz e lá dizia que a gente tinha triplicado o número de casas, tinha passado de 11 para 33 casas durante a pandemia. E aí ele se surpreendeu, né? E ele perguntou: como assim? O que é isso? É porque essa comunidade, ela já há muitos anos, ela tem, eu acho que 2 ou 3 casas, né? E ela vive com fidelidade aquilo que Deus chama, né? Ótimo. Mas Deus nos chamou a viver isso que nós estamos vivendo. Mas a dúvida dele, ele perguntava, era assim: que convênio é esse que vocês se encontraram e vocês estão fazendo? Porque aqui a gente não está dando conta de 2 casas, como tem 33, né? Então, que convênio ele queria saber? Aí perguntou para uma pessoa como era o convênio, porque ele tem convênio, mas ele queria mais, ele queria entender o que era, porque é uma loucura. 11 para 33 é em 2, 3 anos, né? Isso não é normal, não é uma coisa normal, não é normal. E aí perguntou para um, a pessoa explicou, aí ele: não, ela não está sabendo. Aí perguntou para o outro, ela explicou: não, ele também está por fora. Aí perguntou para o outro, ele explicou: não, ele também não está sabendo. Aí perguntou para o outro, e na 5ª pessoa, a pessoa me mandou a mensagem. Algumas delas me mandaram: olha, ele está querendo entender, está perguntando, eu já expliquei. Aí a última pessoa, isso já era tipo 1h da manhã, ele estava assim, ele estava assim impressionado, né? E no final ele disse: não, você também não está sabendo, não, tenho certeza que tem. Aí ela: Edwin, o que eu digo para ele? Porque eu já expliquei. Então eu falei: não precisa dizer mais nada, né? Assim, a gente entende ele ficar impressionado, porque a gente também fica, a gente também não consegue acreditar. A olhos humanos isso é realmente inacreditável, né? E aí uma pessoa até disse: sim, nós temos, o nosso convênio é com Jesus Cristo, é com Ele, né? Nós estamos conveniados a Cristo e Ele está conveniado ao Lumen, graças a Deus. Agora, o que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? É porque, vejam bem, lá na graça fundante originária do carisma, as pessoas que estavam indo para aquela missa e que elas diziam que o Emmanuel era um vagabundo, que o Emmanuel ele era um cachaceiro, que jovens não percam tempo, a gente viu ele bebendo aí o final de semana todo, vão embora daí, saem daí meninos, né? Muitas pessoas diziam isso. Eu lembro como se fosse hoje. E cada vez que a gente escutava aquilo, mais a gente tinha certeza que era Jesus, o Cristo escarnecido, o Cristo desprezado, o Cristo abandonado. Mais a gente tinha certeza que nós estávamos diante de Jesus. Só que o que a gente não entendia naquela hora era que aquelas pessoas estavam sendo evangelizadas. Inclusive, elas estavam indo para a Santa Missa, mas elas estavam sendo evangelizadas, porque elas viam jovens de 15, 16 anos sentado na calçada com o irmão no chão, abraçando o irmão, beijando o irmão, né? Rezando com o irmão, querendo beijar nos pés do irmão, sabe? Ali, esse mistério da vida de Cristo, né, que nós encontrávamos naquele momento, ele já estava sendo anunciado. Aquelas pessoas, a sociedade já estava sendo evangelizada.
E aí, quando a gente começou a primeira casa, a gente não entendia como que ia ser a resposta. E para abrir uma segunda, a gente também não entendia como que poderia ser. A gente olhava, por exemplo, para a Fazenda da Esperança, e a Fazenda, ela prepara um kit, né? Inclusive, alguns dos primeiros irmãos nossos, quando a gente não tinha casa, o Nivando, por exemplo, a gente vendia esses produtos da Fazenda. Ou se não vendesse, a gente pagava esses produtos. Porque o Nivando, por exemplo, ele se recuperou na Fazenda. A gente resgatou da rua e levou para a Fazenda, né? E a gente conhecia muito bem, era magnífico aquela inspiração. Então, produtos que eram produzidos pelos irmãos, coisas que eram produzidas na Fazenda, a família do acolhido, ela tinha que vender. Só que para a Fazenda da Esperança, para o carisma Fazenda da Esperança, isso tinha um significado muito grande, não era só providência. O significado era que para eles, essa era a forma de evangelizar as famílias daquele jovem. Para que a família não ficasse à parte, mas que a família participasse da recuperação daquele jovem. Para que ela tomasse posse da vida daquele jovem. E para que ela fosse para as reuniões mensais, o GEV, o conhecido GEV, né? E a partir disso, quantos pais de jovens, a partir daquela experiência, deixaram tudo e viraram responsável de fazenda. O jovem se recuperou, nem virou da fazenda, foi trabalhar lá fora, e o pai e a mãe é que foram evangelizados e que passaram a ser missionários, mas começaram vendendo os produtos. Então, para a fazenda, aquilo tem um significado muito grande. Se o Lumen fosse imitar a fazenda, ia dar certo? Não ia. Né? Se a gente fosse imitar a outra comunidade, ia dar certo? Não ia. Canção Nova, não ia. Se a gente fosse fazer o outro que faz convênio, também não ia. Então, a gente vai lá na natureza do carisma. Nós fomos criados para quê? Um dos elementos está ali, a evangelização da sociedade. Vejam bem, a evangelização da sociedade. Fazer com que eles façam a experiência, eles toquem em Jesus abandonado, eles saibam que não é um vagabundo, um cachaceiro, ou aquilo que eles pensavam que era aquele irmão que está ali. Não, ali está Jesus Cristo escondido. Existe um mistério de amor ali, naquele irmão. Existe uma presença ali, existe um sofrimento, existe uma dor ali, existe um abandono ali, que atrai a presença de Cristo, que também nos atrai. E a partir disso, uma experiência gratuita de resposta. Gratuita de resposta. Quando a mãe de um de nós, no caso foi a mãe do Renan, ela coloca o Emanuel dentro do carro dela, o Emanuel estava defecado, urinado, vomitado, embriagado, mas ela coloca o Emanuel dentro do carro dela, porque o Renan pediu para ela fazer isso, era um dos 7 jovens que estavam lá, e leva ele para a Toca de Assis. Então ela gasta o tempo dela, o combustível, o carro, ela deixa tudo que ela estava fazendo. A sociedade, as famílias estão sendo evangelizadas e estão concretamente participando. Estão vivendo Mateus 25, primeiramente fazendo uma experiência com Emanuel e depois se ofertando para o Emanuel. Porque quando eu faço uma experiência com Emanuel, eu não consigo ficar indiferente. Ótimo, eu toquei nas chagas de Cristo, muito bonito, agora o Emanuel fica aí, eu vou para casa. Não. Quando você faz uma experiência sincera, você não consegue só fazer uma experiência bonita e voltar para casa. Não, você quer acolher o Emanuel. E aí é isso que acontece. Então, esse carisma nasce diante dessa manifestação do amor de Deus, através do Emanuel, Deus conosco, também para evangelizar a sociedade. Não é só isso, a gente tem 7 elementos. Mas um dos elementos é esse, é quando você olha o decreto que a igreja emitiu, com a aprovação da nossa comunidade. A igreja podia escrever qualquer coisa, é um decreto, onde a igreja atesta a autenticidade desse carisma, a originalidade desse carisma. Sim, a obra Lumen é um carisma, é uma vocação. A igreja, ela está reconhecendo que existe uma vocação aqui, não é só um grupo de jovens,
não é uma ONG, não é uma comunidade terapêutica, não é uma casa, é uma vocação. Existem pessoas que nascem com essa vocação, né? E que vão viver a sua vida inteira essa vocação e esse carisma. Viver essa vocação e esse carisma é o caminho de salvação para essas pessoas que têm essa vocação. Portanto, é uma vocação, é um carisma. E lá nesse decreto, a igreja escolhe a passagem do Epulão e do pobre Lázaro. O Epulão, que faz os seus banquetes e etc, etc, que não enxerga o pobre Lázaro que mora na porta da casa. O pobre Lázaro que morre vai para o céu, o Epulão que morre vai para o inferno. Nosso carisma nasce... Por que a igreja botou exatamente essa passagem no decreto? Porque o nosso carisma nasce para mostrar para os Epulões da vida que existe um pobre Lázaro ali. O pobre Lázaro está ali. E ele não pode ficar invisível. O pobre Lázaro foi para o céu. O Emanuel, os médicos disseram, ele ia morrer. Talvez poucas horas seriam fatais para Emanuel, ele ia morrer. Então quem é que foi salvo? Foi o Emanuel que foi salvo? Fomos nós que fomos salvos. Fomos nós que fomos salvos. O Emanuel talvez já tenha morrido. O Emanuel provavelmente já está no céu. Independente, talvez. Mas quem é que foram salvos? Nós fomos salvos pelo Emanuel. Deus conosco, né? Então é um carisma que nasce para gerar salvação. Gerar salvação. Gerar salvação. Fazer com que tantos Epulões, independente de quem sejam, onde estejam, como estejam, quem são, enxerguem o pobre lá. Então vocês estão vendo, tudo a gente volta lá na graça fundante originária. Esses dias a gente estava refletindo sobre a evangelização das famílias. Mas aonde que deve ficar as famílias dos membros da comunidade? Fica no setor de pastoreio, que cuida lá dos grupos de acolhida, né? E aí tem os grupos nas paróquias, nas sedes, nas comunidades, etc. Como se fosse ali aquele setor. Peraí, vamos voltar lá na graça fundante originária do carisma. O que significa a evangelização das famílias na graça fundante originária do carisma? A mãe do Renan, a mãe de um membro da comunidade. E aí, por conta dessa inspiração, desse entendimento, nós iniciamos agora um grupo chamado Famílias Lumen, que é exatamente para os membros, para os familiares dos membros da comunidade. A minha mãe, por exemplo, ela nasceu na África e ela foi batizada como judia, porque a minha família estava fugindo da Segunda Guerra, fugindo de campo de concentração mesmo. Os meus avós perderam parentes em campo de concentração. A minha mãe, ela era judia. Hoje ela é postulante da comunidade. É a história da tia Celina, mãe do Renan, se repetindo. E quantas vezes tem acontecido isso? E quantos familiares de jovens da comunidade, de membros da comunidade, são evangelizados por Jesus abandonado? Sempre a gente volta na graça fundante originária. Por exemplo, o mistério cristológico. O mistério cristológico. Para a gente entender, né, a força, a potência desse mistério, porque, por exemplo, a experiência com Emanuel acontece no ano 2000. Mas como não é uma coisa humana, que a gente diz assim, ó pessoal, a gente acabou de viver agora a graça fundante originária do carisma. Você sabe quando foi que a gente descobriu isso? Em 2018. 18 anos depois, foi que a gente entendeu que a experiência com Emanuel era a nossa graça fundante originária do carisma. Porque não é uma coisa que eu planejo, que o Renan planejou, que o Fernando planejou, que alguém planejou. É Deus quem planeja. Isso leva tempo para você entender, exatamente porque é de Deus. Exatamente porque é de Deus. Só que ao longo dessa história, como foi que vocês entenderam? Exatamente assim.
você analisa. O que deu fruto? O que potencializava? Eu lembro muito bem. Ali em 99, ano 2000, aí a gente vivia toda aquela experiência fundante no ano 2000. Uma fraternidade, uma alegria, uma missionariedade, um amor aos pobres, um amor entre nós, uma coisa assim que só de lembrar você gera aquela, sabe? Só que aí eu lembro que em 2001 para 2002 eu entrei no conselho do Lume. Aí eram muitas reuniões, e aí eu comecei a me afastar de toda aquela essência para ficar fazendo reunião, para pensar nessa parte burocrática, a estrutura, o grupo, o coordenador, o líder, a formação, não sei o que. Mas se eu soubesse que o mistério cristológico era aquele, eu não ia abandonar a experiência pessoal, mas eu não sabia. Então a gente vai se afastando. Aí eu me lembro que eu dizia assim, todo dia eu dizia: eu vou cumprir meus 5 anos no conselho e vou sair, porque eu quero voltar para aquilo, porque eu sentia uma falta monstruosa dentro de mim daquilo. Eu pensava que era o que a gente chamava de ação social, mas na verdade era do mistério cristológico. Tanto que eu ficava contando: 1 ano, 2 anos, falta 4, falta 3, falta 2, falta 1. O pessoal mais antigo todo lembra. E aí quando chegou em 2007, tchau. Aí eu fui para a ação social, que eu achava que era o que eu sentia falta. Mas a coisa não acontecia ainda. A coisa não acontecia. E eu falei: meu Deus, e o que está faltando? Aí em 2012, quando a gente está ali na Praça dos Leões, depois de comungar o corpo de Cristo, olha só o que foi que o Papa escreveu em 2017, na carta que ele mandou para o Com Deus Tem Jeito, que aconteceu aqui no céu. Ele escreveu assim, e ele escreveu para nós, né? Se desejam verdadeiramente encontrar a Cristo, vocês precisam tocar na carne sofredora de Cristo, através dos mais pobres e mais abandonados, como resposta à sagrada comunhão recebida. Naquele dia, em 2012, depois da sagrada comunhão recebida, na porta da igreja do Rosário, na Praça dos Leões, eu começo a olhar para a praça, porque depois da missa ia ter um café da manhã com os irmãos. Não é que a gente tinha se afastado dos irmãos, a gente tinha se afastado do mistério. A gente fazia ação social, a gente não mergulhava no mistério, fazia ação social. Então ia ter um café da manhã com os irmãos. Só que lá do outro lado da Praça dos Leões tinha um irmão barbado assim, aquela barba toda enlameada, suja, aquele cabelo todo meio rastafari, duro, enlameado, sabe? Os dentes podres. Ele estava enfiado dentro de um carrinho de lixo. Ele estava junto com o lixo. E do outro lado da praça, ele olhava nos meus olhos. E eu não conseguia mais olhar para nenhum lugar. Eu me lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. Jesus está ali. E Ele está me olhando. Eu fiquei paralisado. Pessoal, paralisado. Porque Jesus está me olhando. A vontade que eu tinha era exatamente aquela da experiência do Emmanuel, de me ajoelhar e beijar os pés dele. Eu fiquei olhando. Parecia que tudo tinha parado, sabe? E tinha caído a ficha. Era isso que eu estava procurando. Eu lembro que eu procurei os meninos na mesma semana. Eu falei: vocês não estão entendendo. Está acontecendo de novo aquilo. Por quê, cara? Eles não estavam entendendo. Porque eles também precisavam fazer a experiência deles de novo. Eu não sei explicar. Eu estou sentindo, parece que eu estou ali no ano 2000. Ao ponto de eu sair do trabalho, e eu não saía do trabalho, simplesmente para sentar naquela Praça dos Leões e para passar a tarde conversando com os irmãos. Não era projeto, não era Jesus nas ruas, não era mão amiga, não. Eu queria só estar com Jesus ali. E aquilo, a força do mistério cristológico, em 2012, começou uma revolução na comunidade.
Por quê? Muitos exemplos. A Casa São Francisco, ela nasce ali de 2012 para 2013, como fruto daquilo. O Centro Social da Praia do Futuro, a mesma coisa. Tinha um terreno que tinha sido doado para o Lumen há 9 anos, né, Bervan? O Bervan morava lá. Porque a gente estava na Praia do Futuro desde do ano 2000. Logo depois da experiência do Emanuel, a gente começa um projeto lá na Praia do Futuro. Fruto do Emanuel, do mistério cristológico. A gente sabia que Jesus estava nas crianças também, né? E aquele projeto ele foi crescendo, 2001, 2002 e etc. E aí nos deram um terreno, porque o espaço que tinha já era pequeno para as atividades que aconteciam, né, gente? E aí a gente olhava aquele terreno e dizia assim, fizemos um orçamento e dizia assim, Deus vai providenciar, Ele vai mandar o dinheiro e a gente constrói. Está aqui, a gente precisa disso. Aí a gente mostrava para as pessoas, olha, a gente precisa disso, a gente tem aqui o programa. Não vinha nada. E a gente não começava. E todo ano era um desgaste na comunidade. Não construímos de novo, não construímos de novo, não começamos a obra de novo. Que vergonha, mas que vergonha. E aí em 2012, exatamente por conta do reencontro com o mistério cristológico, a gente, de 12 para 13 também, a gente começa a construção. E o que foram 9 anos olhando para o terreno, foram 9 meses de construção. Em 9 meses foi inaugurado. Foi inaugurado no Natal. A gente começa no início do ano e inaugura no dia do Natal. O que faltava? O que a igreja diz que é o mistério cristológico? Ele gera uma explosão. O mistério cristológico daquele... E aí não adianta você querer pegar o mistério cristológico daquela comunidade, daquela... Não vai acontecer nada. É esse mistério cristológico, o nosso. Ele que vai gerar uma explosão aqui, na nossa comunidade, na nossa vocação, para o nosso carisma. João Pessoa, 2012. Brasília, 2012. As primeiras missões vocacionais nascem em 2012. Você olha para aquele ano de 2012 e diz assim, o que é isso? Que em 10 anos não aconteceu, em um ano aconteceu. Como é que em um ano acontece uma coisa que em 10 anos não acontece? Mistério cristológico. Para nós, Jesus abandonado, o Emanuel. O Emanuel voltou para o seu lugar. O Emanuel voltou para a centralidade dessa vocação. Então, o que você pode analisar na sua caminhada? Se a sua caminhada começa a esfriar, se falta coragem, se falta parresia, se falta fraternidade, se falta amor, o Emanuel deve ter saído da centralidade da sua vida, deve ter saído da centralidade da sua espiritualidade. Você pode até fazer uma ação social bonita, mas não é mais Cristo que você está amando. Então não tem mais a mesma fecundidade, não tem mais a mesma fertilidade, não são mais aqueles frutos que são gerados, não tem mais aquela vida fraterna, feliz, alegre, pura, autêntica, cheia de esperança. Não tem mais aquele desejo de vida comunitária. Por quê? Pode voltar na graça fundante original. Porque o Emanuel saiu da centralidade da sua espiritualidade. Você está acolhendo pessoas. Você não está mais acolhendo o Emanuel. Entende? Tudo está lá, na graça fundante original. Lá também existe a evangelização dos pobres. Porque uma resposta precisa acontecer, né? Por exemplo, a necessidade da gente ter aberto essas 33 casas. É claro que uma resposta precisava acontecer. A gente não foi embora. O Emanuel foi levado para a Toca de Assis, o Emanuel foi levado para o HGF, o Emanuel teve a sua dignidade, o Emanuel foi socorrido, o Emanuel foi evangelizado, o Emanuel foi amado. Os irmãos precisam ser amados, os irmãos precisam ser socorridos, os irmãos precisam ser evangelizados, as crianças precisam. Quando a gente olha a realidade, né? Esses dias
lá na Praia do Futuro, uma jovem que inclusive ainda estava no Ciranda do Aprender. Ela foi assassinada, 16 tiros, né? Dentro de casa. Dentro de casa. E há 2, 3 anos atrás, a irmã dela de 4 anos levou 3 tiros no rosto. A Radassa, uma criança de 4 anos, que era a nossa criança do nosso projeto na Praia do Futuro. Aí esses dias, o nosso arcebispo nos diz assim: quando eu penso no Lumen, eu penso na lista de Schindler. Porque quando vocês salvam uma vida, vocês salvam o mundo inteiro. Quando vocês salvam uma vida, vocês salvam o mundo inteiro. A Radassa foi amada. A Radassa nunca tinha tido aniversário. Ela teve o aniversário dela de 4 anos. Quantas outras Radassas foram salvas? Quantas outras Yasmins foram salvas? Né, Didi? Não é verdade? Quantas? E quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Mas talvez a Radassa também poderia ter sido salva. Mas talvez a Yasmin também poderia ter sido salva, no sentido de poderem ter tido a vida que Deus planejava que elas tivessem aqui. Porque eu acredito que elas foram salvas, né? E aqui falando a principal salvação que existe. Mas quantas pessoas não poderiam amar mais? Tantas Radassas e tantas Yasmins que existem por aí, que nem viraram notícia, não saíram nem no jornalzinho do bairro. Talvez se não fossem lá da comunidade, teriam saído no Brasil inteiro. Talvez tinham virado até notícia internacional. Uma criança de 4 anos que toma 3 tiros no rosto. O que ela fez? Tinha virado notícia internacional. Mas como foi lá da comunidade, não virou notícia nem no jornal do bairro. O que acontece com esse mundo? O que acontece com esse mundo? Aí entra a evangelização dos jovens também. Saindo daqui, eu estou indo numa crisma, dar uma formação para jovens crismandos, já. E o que a gente tenta nesse momento? Tirar eles de dentro de uma bolha. Tirar eles de dentro de uma bolha. Tirar eles de dentro de um ovo. Ontem eu estava num grupo de acolhida do Lumen. Até no grupo de acolhida do Lumen, às vezes os nossos jovens podem estar dentro de uma bolha. Podem estar dentro de um ovo. Que eles vão lá, estamos aqui nas 4 paredes, volta para casa. E nunca visitou o centro social que o grupo dele é responsável. Não sabe nem quem é Radassa. Poderia ter amado a Radassa. Poderia ter gastado 2 horas da semana com a Radassa. Podia ter ensinado inglês, podia ter feito, ter brincado com ela, podia ter amado ela, podia ter falado do Evangelho para ela, e tantas outras crianças. Mas nós estamos preocupados com a nossa vida. Você está preocupado com os seus problemas. Os seus problemas. A sua vida. As suas preocupações. As suas conquistas. As suas coisas. Seu, meu. E com a Radassa, quem vai se preocupar? Aí quando o Papa Francisco diz assim: a Radassa é o seu passaporte para o paraíso, ele diz: ele é o seu passaporte para o paraíso. Porque quando os tambores rufarem, um dia você pode escutar: vinde bendito de meu Pai, que eu tive fome e me deste de comer. Porque eu precisava ser amada naquela comunidade abandonada e tu me amastes.
O Emanuel foi amado. O Emanuel ia morrer. Os médicos falaram, ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas ele não morreu naquela noite. Porque alguém levou ele para o hospital. Porque alguém levou ele para a Toca de Assis. Porque a graça de Deus levou ele para lá. E essa história precisa se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. São muitas pessoas que estão à beira da morte e que podem ser salvas pelo sim de muitas pessoas. E essas muitas pessoas precisam ser alcançadas, para que essas outras muitas pessoas também sejam alcançadas. Porque o cerne do nosso carisma é o encontro. É o encontro. Vocês estão vendo? Está tudo ali na experiência da graça fundante. Tudo que nós somos, tudo que o Lumen é, tudo que esse carisma é, tudo que essa vocação é, está ali. A resposta para a humanidade, para as famílias, dos jovens, os pobres, os que sofrem, a sociedade. O mistério cristológico está ali revelado. Está tudo ali. A comunhão eclesial, a comunhão de carismas é um dos elementos. Às vezes as pessoas olham, mas o que é isso? Esse com Deus tem jeito. Que força é essa? Que força é essa? Chegar? Vamos chegar primeiro. Que força é essa? Como é que tem 400 comunidades que se juntaram ao convite? Porque o com Deus tem jeito é só uma réplica da experiência do Emanuel. O que é o com Deus tem jeito? É a experiência do Emanuel sendo multiplicada, né? Não é? Quem já participou de um com Deus tem jeito? Levanta a mão. Levanta a mão aí também. Poucas pessoas aqui participaram, né? Eu estudo para trazer uma mensagem do com Deus tem jeito. O com Deus tem jeito, exato. Ele é uma multiplicação da experiência do Emanuel. Então, por quê? Porque é isso, Deus criou esse carisma para isso. Agora, por que tem 400 carismas que se juntaram ao Lumen? A gente nunca planejou isso. Olha, nós vamos criar um evento que 400 comunidades... Rapaz, toda comunidade tem o que fazer. Eles são ocupados. A gente não planejou isso nunca, humanamente. Que 400 comunidades iam se juntar ao Lumen para participar do Com Deus Tem Jeito. Nunca. Nunca uma pretensão dessa passou pela nossa cabeça. Nunca passou pela nossa cabeça que o Papa ia conhecer o Com Deus Tem Jeito, ia mandar uma carta. Nunca. Que o Papa ia ler as mensagens dos irmãos que foram acolhidos no Com Deus Tem Jeito, ia se alegrar, porque está lendo aqui a mensagem que eles mandaram, ia dizer: que belo, coragem, continuem. Nunca a gente pensou numa coisa dessa. Um absurdo. Se a gente falasse isso, ia ser uma pretensão muito grande. Orgulho, presunção. Nunca. A nossa experiência é com Emanuel. Lá na Casa São Francisco, era naquela capelinha, com 3, 4, 5 irmãos. E era isso que a gente queria. E é isso que a gente continua querendo. Só que um dia vem uma comunidade irmã, Canção Nova, o Cleto vem, a gente junta os irmãos, aí ele faz a experiência com o Emanuel, volta impactado. Aí a gente estava lá na Canção Nova, a gente foi na Canção Nova para visitar. Era a festa da misericórdia, ano de 2016. Vamos aproveitar e vamos visitar a fazenda? Cleto, vamos lá conhecer a Fazenda da Esperança? Vamos lá. Aí o Cleto perguntou: o Frei Hans e o Nelson estão aí? Aí disseram: então, e eles podem receber a gente? Eu falei: Cleto, aí eu vou perguntar para eles. Aí eles disseram que vocês podem vir aqui amanhã. Tá bom. Aí a gente chegou. Aí estamos ali conversando com o Frei Hans e com o Nelson. Aí a gente está contando a nossa experiência. Aí o Nelson diz assim: maninho, parece que você estava na audiência que a gente teve com o Papa na semana passada. Por quê? Porque tudo que vocês estão falando foi o que ele disse. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Vamos fazer então uma experiência que a gente faz em Fortaleza. Aqui, aquele ginásio ali que é separado da fazenda, não tem perigo dos irmãos acolhidos.
se encontrarem com os que vêm da Cracolândia. Aí o Nelson disse: vamos fazer sim, mas no ginásio não. Eu falei: vamos fazer aqui em Pedrinhas, porque para Jesus abandonado a gente tem que dar o melhor. E aí aqueles ônibus chegando da Cracolândia de São Paulo, das ruas do interior de São Paulo, entrando naquela fazenda. Quando eu vi aquilo, aí a Canção Nova chegando para transmitir a missa ao vivo. E aí a gente convidou: então se já tem Canção Nova em fazenda, vamos convidar todos. Ei, vocês também não querem não? E vocês, que tal? O Espírito Santo impulsionando. E aí 60 carismas aderiram àquela experiência. Aí naquela ocasião, 100 e poucos irmãos foram. 100 e poucos irmãos, se um irmão sendo acolhido, a gente não tinha nenhuma casa ali em 2016. Se um irmão sendo acolhido é uma loucura, você imagina mais de 100 no dia. A gente nunca tinha visto aquilo. Aí agora, só na pandemia, foram mais de 4.000, através do Poder Sem Jeito. Porque fora os que a gente acolheu, a gente saía ligando, né? Amazonas, Rio Grande do Sul, tudo, o Brasil inteiro. A gente ligou para todos os estados do Brasil. Todos, a gente ligou. E 18 estados aderiram. 18 estados aderiram. A gente ligava e dizia assim: ei, tem vaga e tal? Tem, assim, assim, assim. Aí a gente ligava, procurava na internet, tudo fechado. Aí a gente procurava assim: quem trabalha com o povo da rua, tal, uma pastoral, um grupo de oração. Ei, você sabia que a gente conseguiu umas vagas assim, assim, assim? Sério, tem vaga? Tem. A gente pode ir? Pode. Mas e para levar é longe. Aí o Lumen Ser Feliz pagava os ônibus. Então o Lumen Ser Feliz, todo o tempo era ônibus rodando no Brasil inteiro, com aquelas placas, atividade essencial, porque você não podia passar. O Brasil inteiro era ônibus atravessando Alagoas, Maceió, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Era ônibus rodando Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina. Era ônibus rodando lá no Norte, no Sul. E aqueles irmãos desesperados, porque não sabiam o que era aquela doença, né? O que tem de irmão já que virou responsável de fazenda, que foram acolhidos nas fazendas do Brasil, que foram acolhidos no pico da pandemia, através do Com Deus Tem Jeito, e viraram já responsáveis. A gente só tem as notícias. Mas que loucura é essa, pessoal? Isso é humano? Uma coisa dessa, isso é humano? Essa explosão, e vem da onde? Do Emmanuel. Essa comunhão eclesial está lá, porque a Toca de Assis participou conosco. Porque a gente sem a Toca de Assis não tinha acolhido o Emmanuel. Hoje sem a fazenda a gente não consegue dar a resposta que a gente precisa dar. E sem vários outros carismas. Sozinhos nós não podemos. Aquele dia sem a Toca de Assis o Emmanuel tinha morrido na rua. É fato. Sem a Toca de Assis, o Emmanuel tinha morrido na rua. A gente precisava da toca. E o nosso carisma nasce com essa graça da comunhão. Então, quando alguém aqui no céu vai lá, ajuda a Sol Nascente, ajuda a Novos Horizontes, vive a fraternidade com alguém na missa, vive a fraternidade com alguém, joga futebol ali na casa do menor, com os outros irmãos, e vive isso, e reza com um, partilha com o outro. Tudo isso, essa comunhão de carismas está na nossa natureza. Nós somos assim, porque nós somos criados assim, nós nascemos assim, no meio da comunhão, no meio dessa vida eclesial, com a igreja, sendo igreja. Vocês estão vendo? A explicação de tudo, o sentido de tudo está na graça fundante originária do carisma. As fontes de espiritualidade, Nossa Senhora Piedade que estava lá, Jesus Eucarístico, Jesus abandonado, a alegria e a fraternidade, a missionariedade, a evangelização dos jovens, dos pobres, tudo está lá, naquele momento. Então vamos fechar um pouquinho nossos olhos. E voltar para a experiência do Emmanuel. Você não conheceu aquele Emmanuel, mas você conheceu muitos Emmanuéis. E você pode ir deixando-se recordar agora por cada Emmanuel que você conheceu, cada Emmanuel que passou pela sua vida e pela sua história.
Aquele momento que Jesus olhou nos seus olhos e te disse: muito obrigado, meu filho, por me enxergar. Muito obrigado, meu filho, por me abraçar. Muito obrigado, meu filho, por perceber a minha presença. Muito obrigado por não me abandonar. Muito obrigado por ser meu amigo. Muito obrigado por acreditar em mim. Muito obrigado por se deixar ser amado. Muito obrigado por não duvidar do meu amor.